Muito bem, pessoal, estamos aqui com a nossa videoaula sobre ciclo celular, né? Estaremos tratando sobre esse tema. O que vem a ser o ciclo celular? É todo aquele período, né, que antecede a divisão celular e a própria divisão celular. Então, o ciclo celular é aquele período de preparo da célula, né? E o período em que a célula divide-se em duas células iguais ou em quatro células um pouquinho diferentes. Então, o ciclo celular vai ser dividido em intérfase, né, e na divisão celular, que pode ser mitose ou a meiose. Então, a intérfase antecede a divisão celular mitótica ou meiótica. Tá? Então, a intérfase vai corresponder aí a 90%, né, do tempo gasto aí do ciclo celular, e a divisão celular só em torno de 10% desse tempo aí do ciclo celular. Então, a intérfase precede, né, é o período anterior à divisão celular. Nesse período interfásico, a célula está ativa, muito ativa metabolicamente, e com esse alto metabolismo, a célula vai estar produzindo proteínas e duplicando o DNA. Então, a principal finalidade aí da intérfase é isso: síntese de proteínas, produção de proteínas e duplicação do material genético, duplicação do DNA, né, preparando a célula para desempenhar sua função de divisão celular que vem após a intérfase. A intérfase vai ter três fases, tá? A primeira fase é a fase G1. Na fase G1 da intérfase vai estar ocorrendo a síntese de proteínas, tá? Então anotem aí, fase G1, síntese de proteína. A fase S vem de síntese. O que está sendo sintetizado aí nessa fase S, nessa segunda fase da intérfase? Está sendo duplicado, está sendo sintetizado o material genético, o DNA. E a terceira fase é a fase G2, que ocorre aí na fase G2 a síntese de proteínas, porém o DNA já está duplicado, já está pronto para a divisão celular. Então assim, né, a divisão celular, o ciclo celular vai ser subdividido em 4 etapas. Né? A fase G1, a fase S e a fase G2 aí da intérfase é a divisão celular propriamente dita. Como que está o núcleo aí nesse período interfásico? Como que é o núcleo interfásico? O núcleo interfásico ainda possui carioteca, ou seja, ainda tem aquele envoltório nuclear, aquele envelope nuclear. Ainda possui também a presença do nucleolo, né? Aquela partezinha escura do núcleo lá onde está sendo produzido o RNA ribossômico. E vai possuir a cromatina. O que vem a ser a cromatina? É o DNA esparramado, descondensado, frouxo ali, né, dentro do núcleo. Porém, essa cromatina ela é classificada em duas formas, em dois tipos. A cromatina é classificada em eucromatina, que é a parte do DNA aí que fica descondensado durante a intérfase, e é essa parte aí, a eucromatina, que tem a alta densidade genética, ou seja, essa fase que está liberando aí as informações necessárias para a síntese de proteína e para a produção, para a duplicação do DNA. E a fase da heterocromatina, o DNA ainda permanece condensado durante a intérfase. Por que ele permanece condensado? Ele possui poucos genes funcionais, então não tem necessidade dele ficar aí descondensado. Então ele possui baixa densidade genética, por isso ele possui aí, ele vai estar aí condensado ainda. Então assim, a eucromatina possui o DNA funcional, possui os genes funcionais. E a heterocromatina não possui genes funcionais, tá? Dando uma resumida aí. Então isso aqui é a imagem de um núcleo interfásico, mostrando ainda a carioteca, o nucleolo aí e a cromatina. A divisão celular, ela vai ser dividida em dois tipos de divisão celular. A mitose, né? A mitose, que acontece? Eu vou ter uma célula que vai se dividir formando duas células iguais, idênticas à célula anterior, com a mesma carga genética. Por exemplo, se eu tenho uma célula com 4 cromossomos, no final da divisão celular vai surgir duas células, cada uma com 4 cromossomos. Já na meiose não acontece isso. No final da meiose eu vou ter aí, a partir de uma célula, eu vou ter o surgimento de 4 novas células, e cada uma dessas células, em vez de ter os 4 cromossomos iniciais, vão ter somente a metade, somente 2 cromossomos. Porém, antes que aconteça a meiose ou a mitose aí,
tem que ocorrer a duplicação do DNA, né, aí no período interfásico, né, do ciclo celular. Antes, né, da divisão celular, né, no começo da intérfase eu vou ter cromossomos simples. Depois aí da fase de duplicação do DNA, eu vou ter cromossomos duplos e cromossomos homólogos, formando os pares de cromossomos aí, que nós chamamos de cromossomos homólogos duplos. Essa foi nossa aula aí sobre ciclo celular. Não se esqueçam de dar o like, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais e acompanhe aí as próximas aulas. Nas duas próximas aulas, na próxima estarei tratando sobre a mitose e na outra seguinte sobre a meiose. Um abraço e até lá!